Nós vamos ler Efésios, capítulo de número 4 e o versículo de número 13. Efésios, capítulo 4 e o versículo de número 13. A palavra do Senhor diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós observamos aqui o apóstolo Paulo, ele nos lembra aqui o nosso objetivo. O objetivo do cristão, do crente, é chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Esse é o objetivo da vida do cristão, a um estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Com isso, nós observamos que o alvo da vida cristã é amadurecimento, é crescer, é deixar de ser menino espiritual para que nós sejamos um crente maduro, experiente na presença do Senhor. Então, diante disso, nós começaremos a observar alguns tipos de crentes que nós encontramos na caminhada cristã. Talvez você já ouviu, você já viu algum desses, talvez você já foi algum desses, ou talvez você conhece alguém. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, o primeiro tipo de crente que nós encontramos na caminhada é os crentes meninos, a qual Paulo está dizendo que nós devemos amadurecer. Que Deus, se os irmãos lerem capítulo 4, versículo 11, Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, para que pudesse levar os crentes ao amadurecimento, para que eles pudessem crescer na estatura e parecessem com Cristo. Então nós vemos que alguns crentes são meninos. O crente menino é aquele que ainda está em fase de crescimento espiritual. Ele é imaturo na fé e ele precisa de orientação, discipulado, para que ele possa se fortalecer na fé. Nós um dia fomos um menino na fé, um dia nós nascemos para Cristo e nós começamos a dar os primeiros passos e houve um cuidado especial para conosco, para que nós pudéssemos crescer. Como as irmãs que têm filhos, tem todo o cuidado quando o menino é pequeno, a criança de colo, que só amamenta, só pega o leite materno. Então há todo um cuidado. Só que esse menino, ele vai crescendo, você vai mudando o alimento, porque ele vai crescendo. Assim é a vida do cristão de forma sadia, ele cresce, ele amadurece. Nós observamos um exemplo de alguém que era menino, mas amadureceu. Atos capítulo 18, versículo 24 ao 26 diz: e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram mais pontualmente
o caminho de Deus. Priscila e Áquila perceberam a imaturidade de Apolo em sua compreensão da fé cristã. Em vez de criticá-lo ou desconsiderá-lo, eles escolheram instruir adequadamente Apolo no caminho de Deus. Apolo ainda não conhecia o batismo com o Espírito Santo, ele ainda não conhecia esse batismo, ele conhecia o batismo de João. E Priscila e Áquila, conhecendo já o batismo com o Espírito Santo, já ouvindo de Paulo, então eles vão orientar, vão ensinar, vão instruir Apolo. O que nós percebemos é que quando nós encontramos um crente menino, imaturo, qual deve ser o nosso papel? Instruir, ajudá-lo a crescer, não criticá-lo, porque ele é menino ainda, ele ainda está em fase de crescimento, ele ainda está aprendendo. Porém, o problema é quando essa fase demora, quando os crentes meninos não amadurecem, quando os crentes passaram do tempo de amadurecer e continuam tendo atitudes de menino. E nós podemos observar o exemplo da igreja de Corinto. A igreja de Corinto enfrentava muitos problemas devido à imaturidade dos crentes ali. Eles eram carnais, divididos e toleravam pecados graves no seu meio. Se nós lermos 1 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 3, nós vamos ver que Paulo diz: eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Paulo diz assim: com leite eu vos feriei, não com carne, porque ainda não podeis. Paulo está dizendo: quando eu comecei a ensinar vocês não podiam comer ainda um alimento mais sólido. Só que Paulo está dizendo: mas agora vocês ainda não conseguem comer um alimento sólido, porque vocês ainda continuam sendo meninos. Então aí está o problema de nós não amadurecer, de continuarmos sendo meninos. Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, mas eu cresci, eu mudei, a minha postura é diferente. Então a sua postura ainda é de crente menino ou de um crente maduro, espiritual? Nós vemos outro exemplo, aí, os irmãos, a qual o escritor aos Hebreus escreve a sua carta. O autor dos Hebreus repreende o destinatário da sua carta por serem lentos para aprender e por não terem avançado no conhecimento e na prática da fé. Hebreus 5, 12 ao 14, ele diz: porque devendo já ser mestres pelo tempo, o escritor aqui está dizendo: vocês já deviam ser mestres pelo tempo que vocês aceitaram a fé. Mas ele diz: ainda necessidade que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Veja, irmãos, que o escritor está dizendo: você já é para ser mestres. O que eu aprendo aqui é que tinha muita gente que já era para ser um professor da escola bíblica, já era para ser obreiro, mas nunca amadureceram. Já era para ser uma dirigente do centro de oração, já era para fazer alguma coisa, mas não amadureceram. Tem outros na vida secular, já era talvez até para ser alguma coisa, mas não amadureceu. Só tem a idade, mas não amadureceu no entendimento, na compreensão das coisas. Então o que nós percebemos é que nem sempre a idade determina a maturidade. Tem muita gente que é novo na idade, falando humanamente, a idade, os anos de vida, mas é mais maduro do que alguém que já tem cabelo branco na cabeça. Isso não é regra, mas há muitos, porque
tem cabelo branco, mas não tem maturidade, não cresceu, continua agindo como um menino. Assim também como há alguns que aceitaram a fé recente e são mais maduros do que crentes que passaram a vida inteira na igreja. Então o escritor está dizendo assim: vocês já deviam ser mestres, mas vocês ainda continuam sendo alimentados com leite, com comidinha fraquinha. Então, meus amados irmãos, nós observamos outro povo que não amadureceu, continuaram sendo menino depois do tempo. Os Gálatas, os crentes da Galácia, estavam se desviando do verdadeiro evangelho, voltando às práticas judaicas, mostrando a falta de maturidade, de discernimento. Aqui a gente começa a ver, sabe quando era o crente menino? Qualquer coisinha ele diz: eu não sou mais crente. Qualquer coisinha ele diz: eu vou voltar atrás. Os irmãos da Galácia, que haviam aprendido com Paulo o evangelho da graça, aceitavam a Cristo, eles agora estavam caindo da graça, abandonando a graça, voltando para os rudimentos da lei. Então nós precisamos ser como disse Paulo. Nós não podemos nos voltar por qualquer circunstância, como ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A fome, a nudez, a espada. Mas muitos se desviam porque alguém olhou com a cara feia para ele, porque alguém disse uma palavra que ele não gostou, às vezes porque tirou um cargo, aí ele: não sou mais crente, desvia. Isso é atitude de menino. Crente maduro que cresceu, ele continua firme, perseverando, porque ele está servindo a Cristo, e a base dele é o Evangelho, é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que há alguns prejuízos quando o crente menino não amadurece. Primeiro, é a imaturidade espiritual. Se ele não cresce, ele não tem maturidade. Ele vai continuar um crente sem uma maturidade. Ele é imaturo, ele não tem experiência, ele não conseguiu absorver aquilo que precisava para ele ter uma estrutura. A segunda coisa, ele vai ser vulnerável aos enganos, às heresias. Porque que muitos, não é uma regra, mas porque que muitos desviam, abraçam outras doutrinas, outros ensinos, porque não amadureceu, ele não tinha base no que ele estava ouvindo. Aí a gente começa a pensar: irmãos, quantas pessoas que estão na igreja, entra ano, sai ano, ouvindo a mesma palavra, ouvindo o mesmo evangelho, ouvindo as mesmas coisas: não faça, não vá, não toque, não diga, não é assim. Mas na primeira oportunidade que ele ouve um ensinamento contrário, ele abre mão daquilo que ele está ouvindo ano a anos. Eles abrem mão daquilo e ele segue como uma ovelha ou como um animal que está ali cego. Cristo abriu os nossos olhos, como diz o hino de número 15: ó quão cego andei. Nós andávamos cegos, mas Cristo abriu os nossos olhos, os olhos espirituais, os olhos para enxergarmos que o caminho que nós estamos trilhando, esse é o caminho, essa é a verdade. Quando Cristo diz: vocês querem também me deixar? Pedro diz: para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tem palavra de vida eterna. Mas se hoje dissesse assim: para onde vocês também querem deixar sair? Ele diz assim: eu vou para a igreja tal, lá tem um evangelho mais fácil, lá eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Mas crente maduro, crente que cresceu, crente que não é menino espiritual, ele continua, ele não abre mão dos seus princípios, dos seus valores. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O prejuízo que um crente que não cresceu, que continua sendo menino, quando já deveria ser adulto, é que ele é estagnado, ele para.
ele parou de crescer, ele parou de avançar. Por isso que você vê pessoas que nunca avançaram na fé. Você vê pessoas que nunca cresceram e alguém tem a ousadia de dizer: não, é porque ninguém dá oportunidade para ele, é porque ninguém dá oportunidade para ela. Não, é porque ela estagnou, ela parou, ela não cresceu, ela ficou parada no tempo. E o crente, não é que nós mudamos com a cultura, evoluímos, mudamos, não, nós temos o mesmo evangelho, mas Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, ele diz que nós vamos nos renovando pela renovação do nosso entendimento. Glória a Deus. Nós vamos amadurecendo, nós vamos deixando concepções que nós tínhamos que era errada e abraçamos aquilo que é verdade na palavra do Senhor. Sabe qual é o outro prejuízo? Um crente menino, ele não pode discipular outro. O que é que um menino vai dizer para outro? Vamos brincar, né? É inconsequente. Então o crente menino, ele não pode discipular outro. E qual foi a ordem de Jesus? Ir por todo mundo fazer discípulos. Nós devemos ir fazer discípulos. Agora imagine um menino fazer discípulo outro, ele vai fazer outro ser menino também. E nós não podemos fazer discípulos meninos, mas nós devemos sim fazer discípulos a alguém, como disse Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo: eu estou fazendo discípulos de Cristo, mas quem olhar para mim está vendo Cristo. Então nós precisamos crescer. Aí os irmãos, lembra aí a leitura que nós fizemos de Efésios 4:13, diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aleluia. O foco não é eu, não é você, o foco é Cristo. Nós estamos crescendo, amadurecendo, sendo cristãos parecidos com Cristo, para formar o mesmo caráter em outras pessoas. Então, assim como a criança precisa de cuidados e ensinamentos para se desenvolver, o crente menino, ele precisa de suporte espiritual para crescer e se tornar um crente maduro. Eu creio que, se perguntar, você teve o necessário para você se tornar um crente maduro, para você desenvolver. Você tem a escola bíblica. Mas tem muitos que não vêm para a escola bíblica. Como é que desenvolve? Temos um culto de ensino. Mas tem muitos que não vêm para o culto de ensino. Como é que vão crescer? Como é que vão amadurecer? Então nós observamos que há uma necessidade de nós termos um ensino sistemático para o nosso crescimento. Você lê a Bíblia em casa, e é bom e é necessário. Você ora em casa, e é bom e é necessário. Você louva a Deus em casa, é bom e é necessário. Mas também há esse momento de crescimento coletivo, onde nós ouvimos a palavra de forma sistemática, onde a palavra é ensinada como nós devemos seguir a Cristo Jesus. E aí nós vamos observar o segundo tipo de crente. O primeiro é o crente menino. No sentido normal, o menino nasce, ele cresce, desenvolve. Mas tem uns que continuam a vida inteira menino, infelizmente. Mas os crentes carnais, aonde estão? 1 Coríntios 3:1 diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então o crente carnal, ele é dominado pelo desejo
da carne. O crente carnal é aquele que, apesar de ter aceitado a Cristo como seu Salvador, ele ainda é influenciado, controlado pelos desejos e comportamentos mundanos. Ele está na igreja, ele aceitou a Cristo, ele levantou a mão, porém ele continua sendo dominado, guiado pelos seus desejos carnais. E esses crentes aqui se torna problema, porque eles não aceitam a correção, eles não aceitam o ensino, porque eles querem satisfazer o seu desejo. Eles estão na igreja, eles querem que o evangelho, a igreja, o pastor, os líderes aceite ele do jeito que ele é, mas ele não quer mudar. Eles têm dificuldade em abandonar os velhos hábitos, e muitas vezes ele cede às tentações da carne, comprometendo o seu testemunho, porque nós sabemos, irmãos, que se nós não andarmos segundo a palavra, nós comprometemos, nós manchamos o nosso testemunho. É como disse Jesus: cuidado, para que o vosso sal não seja insípido, sem sabor, porque se ele ficar assim, ele não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. E quantos crentes que vivem pisados pelos homens? Quantos crentes que vivem debaixo dos pés do mundo? Porque as pessoas estão falando dele. Por quê? Porque é um crente carnal. As suas obras são carnais. As suas obras são de alguém que vive na carnalidade. Então essa condição de carnalidade impede que ele viva plenamente a vida abundante que Deus deseja para ele. Então vamos ver quais são as características desse crente carnal. Primeiro, as suas práticas são mundanas. O crente carnal frequentemente ele se envolve em comportamentos que são contrários aos ensinamentos de Cristo. Mas aqui, irmãos, eu não estou falando de você que às vezes erra. Não deveria, mas às vezes você erra. Nós estamos falando de alguém que é rotineiro, isso é prática dele. É alguém que muitas vezes justifica os seus erros, os seus pecados. Quais são as suas práticas? Inveja, ira, imoralidade e outros pecados que revelam a influência da natureza pecaminosa. Eu e você fomos salvos por Cristo. Só que, como disse Martinho Lutero, que no dia que ele foi se batizar, ele descobriu que o velho homem sabia nadar. Ele não ficou lá debaixo das águas, ele não foi afundado. Sabe por quê? Porque nós ainda estamos com a carne em nós. Nós estamos carregando ainda esses desejos em nós. Porém, a natureza do pecado, como ela era outrora, ela já não é mais na vida do crente. Porque a natureza dele agora é espiritual. Ele nasceu da água do Espírito. Ele é Espírito e ele precisa andar em Espírito, fazendo a vontade de Deus. Mas o carnal não, ele anda segundo a carne. Ele amanheceu e disse assim: hoje eu estou sentindo um desejo de, vamos dar aqui um exemplo de beber. Aí ele vai e bebe. Ele não sabe controlar pelo Espírito de Deus o seu desejo. Ele sentiu, ele vai e faz. Aí eu estou com vontade de fazer algo que é proibido, então estou com vontade, eu faço. Mas o crente que não é carnal, ele não anda segundo os seus desejos, segundo a carne. Ele crucifica para que ele possa servir ao Senhor, agradar a Deus.
Qual é a outra característica do crente carnal? Ele não tem fruto espiritual, ele não tem fruto do Espírito. Irmãos, vamos lá, vamos observar. Jesus disse: se conhece a árvore pelos frutos. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, e uma árvore ruim não pode dar frutos bons. E se por acaso parecer que a árvore má está dando fruto bom, é só aparência. E Jesus criticou os fariseus, dizendo: hipócritas, vocês por fora são um sepulcro caiado, bonito, mas por dentro vocês não têm vida. Então nós precisamos, o crente carnal, ele não tem fruto do Espírito, como está em Gálatas capítulo 5 e o versículo 22. Ele não manifesta esses frutos, ele não tem bondade, alegria, paz, amor, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Porque o que domina ele é as obras carnais, e o que vai levar ele a conflitos, a divisões. Então a carnalidade frequentemente vai resultar em conflito, divisão dentro da igreja. Então um crente espiritual, ele não divide. Um crente espiritual, ele não vive em confusão. Um crente espiritual, ele não vive brigando, porque ele tem o fruto do Espírito, domínio próprio, temperança, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade. Mas o crente que é carnal, hora ou outra, ele está em confusão, ele está em atrito. Podemos até dizer que o crente carnal, ele não se conforma em passar muito tempo sem arrumar um disse-me-disse, um negócio para poder agitar as coisas. Mas o crente espiritual, ele promove a paz. Louvado seja o nome do Senhor. E qual é o exemplo de uma igreja carnal, como observamos a igreja de Corinto? Os irmãos, Paulo diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais. Então os crentes de Corinto, eles exibiam várias características da carnalidade. Primeiro, divisão e contenda. Segundo, imoralidade sexual. Terceiro, litígio entre os irmãos. Os irmãos estavam brigando entre si e não ficavam por aí. Eles iam lá para o juiz ímpio, e levava a causa. E aí eles iam fazer o quê? Trazer escândalo para o Evangelho. E Paulo diz: vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos, e não tem ninguém capaz de julgar essas causas entre vocês. Tem muita coisa, irmãos, que deveria ser assim. Irmãos estão em atrito. Faria o quê? Vamos até a liderança, vamos até o pastor, para ele mediar o conflito, para ele mediar a causa. Sabe por que muitos não querem? Porque sabe que o pastor vai levar para reconciliação, o pastor vai levar para a paz, o pastor vai levar muitas das vezes para que os dois dividam, para que nenhum tome sobre si o prejuízo todo, mas eles dividem entre si. Aí muitos preferem levar para o juiz, porque lá ele vai julgar e vai fazer segundo o que eu quero, o meu desejo carnal. Ele vai julgar essa causa e vai me dar ganho, porque diz: eu mereço. Mas Paulo está dizendo: isso causa escândalo para o Evangelho. Mas quem é crente espiritual, ele não procura, ele não quer dar escândalo para a obra de Cristo, para o Evangelho do Senhor. E aí nós vemos outro exemplo: o abuso da ceia do Senhor. Os irmãos iam para a ceia, aí os irmãos mais ricos levavam pão, vinho, se embriagavam, enchiam a barriga, e os irmãos mais pobres ficavam com fome. Aí Paulo diz: olha, se vocês querem fazer, se vocês não estão se juntando para o melhor, vocês estão se juntando para pior.
Se alguém está com fome, come em casa. A casa do Senhor é lugar de comunhão. A casa do Senhor é um lugar onde todos participam do que todos têm. Então nós observamos que Paulo está trazendo a necessidade que os crentes carnais, eles precisam mudar o seu comportamento. Então nós somos crentes meninos ou já amadurecemos? Mas somos crentes carnais ou somos crentes espirituais? Então são reflexões para nós nessa noite, para que nós possamos refletir. Somos crentes, mas não basta apenas ter o nome, nós precisamos ser crente de forma que glorifique a Deus, cresça, amadureça, dê frutos para o reino de Deus. Não seja carnal, não viva segundo as suas paixões, seus desejos. Paulo, ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vivamos a vida de Cristo, vivamos uma vida diferente, que o mundo possa ver em nós a luz de Cristo Jesus. Amém? Posso encerrar? Continua. Aleluia. O outro tipo de crente são os crentes maldizentes. Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. O crente maldizente é aquele que usa as suas palavras para falar mal dos outros. O crente maldizente, ele usa a sua língua para criticar, difamar e falar negativamente sobre os outros. Glória a Deus. É aquela pessoa que não consegue segurar a sua língua ou usar a sua língua para o bem. Ela critica tudo, difama, só fala negativamente sobre os outros. Só ela, só ele é bom, todo mundo não presta. O crente maldizente, ele pode espalhar fofocas, causar divisões e semear discórdia dentro da congregação, dentro da igreja, dentro da comunidade dos santos. Provérbios diz assim, que tem 6 pecados que o Senhor não gosta. Mas ele diz: e o 7º ele abomina. É o que semeia contenda entre irmãos. E o crente maldizente, ele semeia isso. Ele causa divisões, ele semeia discórdia dentro dos irmãos. A língua é uma ferramenta poderosa que pode construir, mas ela pode destruir. E o crente maldizente, ele precisa aprender a usar a sua língua para abençoar, para edificar. E aí nós observamos algumas características desse crente maldizente. Primeiro, fofoca e difamação. Ele frequentemente se envolve em fofocas, espalha rumores sobre os outros. Será que tem algum por aí que espalha fofoca, espalha rumores sobre os outros, sem considerar o que isso vai causar, o prejuízo que as suas palavras vai ter na vida dos outros? Ela não está nem aí. Ela fala o que ela pensou que viu, que ela achou, o que ele achou, mas ele está espalhando, porque o que alega ele é ter alguma coisa para falar, só que não é falar de Jesus. Mas o crente, ele se alegra em falar de Jesus. A Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Formosos são os pés daquele que prega o Evangelho. Mas e quem leva a fofoca? Contenda. Acredito que os pés não são formosos
são pés manchados de sangue, são pés manchados com a desonra e a destruição de lares, de famílias, de vidas. Mas infelizmente há muitos por aí. O crente maldizente, ele usa as suas palavras para criticar de forma negativa e destrutiva, em vez de oferecer uma crítica construtiva. Não estou dizendo aqui que a partir de hoje nós vamos ver o irmão ali errando, aí você vai lá e dá aquela, não irmão, você está certo. Não é isso. Se o irmão fez errado, critique, mas não para destruí-lo. Vamos dar aqui um exemplo. Vamos dizer que o quarteto louvou ao Senhor e eles talvez erraram na entonação e erraram alguma coisa, aí os irmãos começam a criticar. Eles erraram, podia nem ter dado a oportunidade para eles. Isso é crítica construtiva ou destrutiva? Se eles ouvirem, eles não vão mais querer. Nós não estamos aqui, irmãos, para criticar, para destruir. Se você tem alguma crítica contra alguém que fez, mas seja construtivo. Irmão, você errou ali, mas eu sei que você pode melhorar, você pode ser melhor, você pode fazer melhor. Mas o crente maldizente não, ele não encaixa nada para ele criticar de forma positiva ou criticar construtivamente. Ele não faz e quem faz ele critica. Será que tem alguém por aí que não faz e só critica quem faz? Ele não sabe o peso de fazer, ele não sabe como fazer, mas ele critica dizendo: era para ser feito assim, poderia ser feito assim. Mas quando a gente às vezes diz assim, nós estamos precisando de alguém para fazer isso, ele é o primeiro, ela é a primeira a dizer: não conte comigo. Mas para criticar é a primeira, é o primeiro. Mas nós devemos estar disponíveis, prontos a servir. Se você não pode fazer e alguém está fazendo, dê o suporte, ajude ele a fazer, ajude ela a fazer. Mas se você vai criticar de forma destrutiva, você não vai fazer. E quem está fazendo, talvez vai deixar de fazer porque você criticou, quando você poderia ajudar ou dar um parecer de forma que ajudar aquela pessoa a fazer. Qual é o exemplo que nós podemos trazer do crente maldizente na Bíblia? Miriam. Números 12, versículo 1 e 2: e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Eles estavam criticando porque Moisés pegou uma mulher cuxita, se casou com ela. Segundo, estão criticando: Deus não fala só com Moisés, Deus fala também conosco. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu. Quem ouviu foi Deus. Tem muita gente pensando que está falando as coisas ocultas e pensando que ninguém está ouvindo. Deus está ouvindo. Deus é julgador. Ninguém de Deus, ninguém zomba. Toda palavra que nós dissermos contra alguém, nós daremos conta das palavras que nós usamos. Então a Bíblia diz que Deus ouviu o que Miriam e Arão estavam falando de Moisés. E a Bíblia diz que a ira do Senhor, versículo 9 e 10, e a ira do Senhor contra eles se acendeu, e retirou-se, e a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam se achou leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. O que nós aprendemos é que aqueles que estão criticando, aqueles que nunca apontam a solução, só critica, só fala mal, apontam ele de A de B, eles não dão conta. Talvez eles já estão leprosos e eles nem estão percebendo. Porque sabe qual é uma das características da lepra? É que a princípio, no lugar, você não sente nada na pele.
Aí vai agravando. Tem muita gente que está na igreja pensando que está tudo bem, mas quando a trombeta soar, Jesus volta, leva o seu povo e ela fica, ele fica. Ou se morreu antes de Jesus voltar, não vai ressuscitar para o arrebatamento. E quando se derem conta, será tarde demais. É por isso que o Senhor concede para nós os dons ministeriais para a edificação, para o crescimento, para o amadurecimento do rebanho. E tem muita gente que não valoriza, acha que pastor é isso, fulano é isso, mas foi Deus que deu para o crescimento, amadurecimento, alimento, para que o povo de Deus possa crescer.